Então, pessoal, eu estava vendo aqui que na semana passada havia rolado uma certa polêmica envolvendo o Flávio Bolsonaro e o Renan Santos, né? Que são dois presidenciáveis aí, que embora estejam em resultados diferentes nas pesquisas, né? Por mais que eu não confie em pesquisa, né? Cara, eu já imaginava, eu acho que tanto eu quanto a torcida do Flamengo já imaginavam que, de qualquer forma, no segundo turno das próximas eleições aí, né? Teria um Bolsonaro, e o Lula. Certo? Não teria para Renan Santos, não teria para Zema, não teria para Aldo Rebelo, para nenhuma outra pessoa. Né? O segundo turno, né, como a gente já imaginava, seria entre o Flávio Bolsonaro e o Lula, só. Certo? Não entre, né? Seria eles dois. Certo? E eu havia sacado aqui, né, que nessa última semana aí as pessoas andaram comentando que talvez o Flávio Bolsonaro estivesse com medo de encarar o Renan Santos em debate, né, e tudo mais. Cara, quando eu havia lido isso aí, eu também havia ouvido, eu cheguei à conclusão de que, olha só, esse tipo de coisa nunca aconteceria, até porque, né, não sei se você sabe, mas o Missão ele não tem condições, né, eleitorais exigidas, né, para participar dos debates aí televisivos, né, tanto na Band quanto na Globo, quanto em qualquer outra emissora de rádio. Não teria condição para o Renan Santos participar de algum debate com o Flávio, com o Lula, com os demais. Não teria. A Missão não tem a condição exigida para isso. Né? Mas enfim, de qualquer forma, né? A Andresa Matais aqui, que junto com esse maluco aqui, esse sojado desse André Chalders, eles soltaram uma matéria aqui, ó, da Metrópolis, né? Campanha de Flávio Bolsonaro diz que ele não irá a debate se Renan Santos for. Cara, aí pra você pegar, o próprio Flávio, cara, ele sabe muito bem que o Missão também não tem condições, né, para colocar o Renan Santos para participar de qualquer debate com os presidenciáveis, cara. Certo? Então por que essa matéria existe? Ela não faz sentido, cara. Ela não faz sentido. Vamos ver aqui, ó. Inclusive lá no X eu já havia soltado algumas opiniões relacionadas a isso, né? A gente vai ver um vídeo aqui do Renan Santos daqui a pouquinho. Aqui. Campanha de Flávio Bolsonaro diz... inclusive antes de ler essa matéria aqui, né? Eu já havia visto algumas opiniões do Flávio em relação ao Renan Santos. Ele havia comentado lá no Inteligência Limitada, né, com o Vilela, né? Ele havia comentado que diante das difamações que o Renan e o MBL andam perpetrando para cima do cara, né, que ele iria processar o Renan, né, e tudo mais, certo? Em outros locais aí ele havia perguntado, quem é esse cara? Quem é esse cara? Certo? Mas eu acho que aquilo tudo do campeonato ele sabia, quem seria Renan Santos, né? Mas eu até entendo, cara, esse tipo de estratégia que o Flávio Bolsonaro estava perpetrando, né, vendo assim de fora, porque é muito melhor você ignorar o cara do que você dar atenção para ele. Mas isso aí acabou caindo, né? Já que ele havia comentado lá no Inteligência Limitada aqui, olha só, esse cara falou algumas coisas sobre mim, ele vai ser processado, né, e tudo mais. E aí soltaram essa matéria aqui, né? A Andresa Matais, junto com esse André Chalders, né? Havia soltado essa matéria aqui, a qual eu já havia lido e constatei se tratar ter sido feita de uma grande má fé, certo? Ela foi feita por má fé. E ela também acaba caindo numa certa contradição, né? Certo? Vamos ver aqui a matéria. Sim, inclusive esse tipo de matéria aqui, né? Ele vai fazer, por mais que seja falsa, vai fazer com que o Renan Santos seja mais observado por algumas pessoas que são justamente anti-Bolsonaro. Talvez vão colocar ele aí como opção para voto, né, nas próximas eleições aí. Mas enfim, vamos lá. Campanha de Flávio Bolsonaro diz que ele não irá a debate se Renan Santos for. Tem até o vídeo, né? Campanha de Flávio Bolsonaro condicionou debates à não participação de Renan Santos da missão. Exceção é crescimento do postulante do MBL. Sim, foi como eu havia acabado de comentar, né? Esse tipo de negação aqui que o Flávio Bolsonaro supostamente havia dado, né, para cima do Renan Santos vai fazer com que algumas pessoas anti-Bolsonaro talvez coloquem, né, o Renan Santos como opção para voto. Então, de qualquer forma, eu acho que o Renan vai ganhar com isso aí. E vai ganhar, inclusive, né, quando ele postular carguinho nas próximas eleições, cara. Para vereador, para deputado, certo? Porque vai se abrindo aí uma, entre aspas, terceira via, né? Mas que, ok. Mas, bom, a gente sabe que não vai tão longe assim, né?
Esse sujeito aqui, eu acredito que mesmo com essa matéria falsa aqui, né, ele não vai se aproximar de um voto de Ronaldo Caiado da vida. Isso aí não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, vai chamar atenção para pessoas que desconhecem o MBL, mas que encontram, em um sujeito aparentemente comum, como seria o Renan, que de comum não tem porcaria nenhuma, como opção para voto. Aí aqui, a campanha do pré-candidato do PL à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, condicionou a participação dele em debates televisivos à ausência de Renan Santos da missão. A campanha de Flávio teme o tom agressivo e até incendiário que Renan possa usar. Flávio só irá a debate com Renan se ele começar a subir muito nas pesquisas. Cara, isso aqui é impossível de acontecer, né? Isso aqui não faz o mínimo sentido, porque todo mundo sabe que o Missão, vou falar aqui de novo, o Missão não tem condições eleitorais, ele não está dentro das exigências, que fazem com que um presidenciável deles vá participar dos debates, cara. Porque o Renan, o Missão, eles são nanicos. O Missão é um partido nanico. Certo? Vamos continuar. Segundo apurou a coluna, o fato de ele aceitar ou não um debate com a participação de Renan Santos depende do resultado das pesquisas. Quem não pontua não vai, diz o aliado. Se ele, Renan, subir muito, é inevitável. O primeiro debate presidencial deve ser o da TV Bandeirante, no começo de agosto. No entanto, as campanhas já começaram a negociar os termos da participação dos candidatos nas... A coluna Renan Santos reagiu com indignação. Segundo ele, Flávio Bolsonaro é um covarde e um fraco. Ele sabe que eu vou mostrar que ele é um ladrão. Diferente do Lula, eu posso falar que ele é um ladrão. Que bom que ele sabe que eu sou um problema. Cara, diferente do Lula... Mas acontece que você consegue provar que o Flávio Bolsonaro seria um ladrão? Você não consegue provar, bicho. O que o MBL fala em relação à direita, ao bolsonarismo, cara, tudo isso é refutável, cara. Tudo isso aí é refutável. Que bom que ele sabe que eu sou o problema, disse Renan Santos. Além de pré-candidato, ele é presidente do Movimento Brasil Livre. Aqui, aliado de Zema, Marco Antônio Costa, que é o Superman, confirma a candidatura ao Senado pelo Novo e fala em prender ministro do STF. Você não vai ter condições de fazer isso aí. Inclusive, eu nem acho que você vai ter condições para ser eleito senador por Minas Gerais, cara. Porque você é desconhecido lá. Você é de São Paulo, cara. Seria mais coerente você ser candidato ao Senado por São Paulo, cara, não por Minas Gerais. Vamos ver. A campanha de Flávio nega que tenha feito qualquer objeção contra a presidência. Cara, obviamente que eles não fizeram nenhuma objeção, porque não faz sentido isso aqui, que os colunistas haviam escrito. Só se ele subir muito, não. Só se for uma piada por parte do próprio Flávio, Aqui, é falsa informação publicada, para você ver como é que essa matéria nem deveria existir, cara. É falsa a informação publicada pela coluna de Andresa Matais. O senador Flávio Bolsonaro e a pré-campanha nunca se manifestaram sobre esse assunto e eventual fonte ouvida, se é que houve alguma, não tem autoridade para falar em nome da campanha. Eles devem ter tirado isso aqui do rabo de algum militante do MBL. Não, do rabo do pessoal da alta cúpula, que deve ter inventado isso aí para gerar esse burburinho todo e para, consequentemente, o grande público, começar a prestar atenção no Renan, sacou? Além disso, causa estranheza que a coluna tenha atribuído um posicionamento oficial sem procurar assessoria para uma simples checagem, contrariando o procedimento básico da apuração jornalística, diz o texto. Cara, simples assim, cara. Eu vou repetir aqui. Essa matéria não faz sentido nenhum para existir. Certo? O Flávio, a campanha dele, já deveriam ter sufocado essa matéria aqui. Eu não estou falando para censurar os caras, mas eu estou dizendo que essa matéria aqui é pura e simples notícia falsa. Ela mete aqui, a campanha do pré-candidato do PL à presidência da República condicionou a participação dele em debates. Ok, aqui está dizendo uma coisa. Aí no final da matéria, ela própria se desmente, cara. Faz algum sentido isso aqui? O único sentido que faz essa matéria aqui está existindo,
para fazer com que o grande público, né, preste atenção ao Renan Santos. É o público que é anti-Bolsonaro, o público que se põe como direitista, né, mas que não vota nos Bolsonaro, sacou? Entendeu como foi o plano, né, do Merdópolis, né? Agora vamos ver os comentários. PL Partido Ladrão, MBL Organização Criminosa, MBL Golpista, são massa de manobra da direita. Cara, eu acho que não. A direita bolsonarista não tá nem aí pro MBL. Não tá nem aí, inclusive. Eu folgo em dizer que a maior parte do bolsonarismo nem sabe o que significa MBL, cara. Nem sabe. Você acha que a tia do Zap, você acha que aquele agricultor lá no interior de Mato Grosso do Sul, que vota no Jair Bolsonaro pra cacete, você acha que ele sabe o que significa Movimento Brasil Livre? Não. Aqui, servem aos ricos industriais da Fiesp. Kim Kataguiri é o líder neofascista. Fernando Holliday, um caso emblemático de negro homossexual que apoia quem discrimina as minorias. Picaretagem política, misoginia, perversão sexual. Sim, isso aí envolvendo aquela situação lá da Clara, né? Que, cara, se bobear até hoje, ela tá procurando um casamento no site de Sugar Daddy, né? No Meu Patrocínio. Padrinho do MBL, que é senador Sérgio Moro, desde que sempre... Porra, tá mal escrito aqui. Sempre ataque o Lula. Site do MBL incentiva otários a entrar para o clube do MBL pagando R$900. Inclusive isso aí até me fez lembrar, né, que eles estão cobrando mais de R$3.000 para que qualquer bagual aí, né, qualquer gado, ele tenha um jantarzinho com Renan Santos, cara, mais de R$3.000. Tem loja online que vende um monte de coisas superfaturadas e cursos online que são inúteis. Sim, concordo com isso. Ou seja, Flávio não vai a nenhum. Ô cabra frouxo. Eduardo Procópio. Esse caso do Flávio envolvido com o Master tá mal escrito também. Mas enfim, Hermes Vargas dos Santos. Em síntese, Flávio Bolsonaro fugiu de qualquer debate. O uso do Renan Santos é mero pretexto para não ir a nenhum debate. Cara, mas você já acreditou na matéria assim? Amarelou, não quer desmaiar e tem incontinência intestinal novamente. Cara, o que? Isso aí eu acho que foi em 2000. Não. Eu acho que foi em 2014. Não. O Flávio, ele acabou desmaiando aí em um debate que teve para a Prefeitura do Rio, né? Ele foi segurado pela Jandira Fegali e por outro cara lá, o qual eu não lembro o nome, mas ele se parece muito com Fernando Diniz, né, que hoje é o técnico do Vasco, né, se parecia muito com o cara. Bom, agora resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Eu estou abaixo da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, Ele está passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir. E do que eu me recordo, né, envolvendo essa questão aí, né, o Jair Bolsonaro não queria que o Flávio fosse medicado pela Jandira, que é médica, né? Ele não queria. Vou continuar aqui. Renan 14, tamo junto, brother. Flavinho deve ter encomendado os trabalhos de um novo Adélio desde o início do ano, com o dinheiro do cara. Aqui já tá colocando o Renan lá em cima, né, cara? A ponto do Flávio encomendar alguém que fosse tentar assassiná-lo, né, bicho? O pessoal do MBL se acha demais, cara. Óbvio que ele não vai a debate algum. Seu teto de vidro é tão frágil que racha, né? Isso aqui é uma analogia ao suposto crime de rachadinha, com um grão de areia batendo em cima. Sobre o Renan, fico imaginando se existe alguém com mais de 13 anos de idade, então não é um embelode, né?
Fico imaginando se existe alguém com mais de 13 anos de idade que vota num cara do MBL. Esse traste aí contra a Esse traste aí outro dia estava debochando do projeto de lei contra a misoginia, falando que iria abusar de uma mulher para ver se a lei funciona. Ele falou isso aí mesmo. Outro cacique do MBL usou dinheiro público para ir à guerra da Ucrânia para sediar refúgio. Cara, não foi com dinheiro público, cara. Pelo que eu me recordo aí, o Arthur e o Renan, eles estipularam doações aí para ajudarem ele a ir lá, né, para fazer a sua politicagem, né? Mas enfim, eu acho que se você colocar também na roda de que naquela época o Arthur era ainda, né, um deputado estadual, né, aqui por São Paulo, e ele deve ter utilizado aí a grana, a verba pública que ele ganha, né, que ele ganhava como deputado para ir lá para cima, né? Isso aí até poderia fazer sentido, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Faltou aí o Guto Zacarias, que forçou a todo custo a namorada a praticar aborto. Ah, sim, tem isso também, inclusive, né? Até agora o Guto Abortarias não comunicou a ninguém o endereço da clínica abortista dos Jardins, que é um bairro nobre que fica na zona oeste de São Paulo, né? Ele não quis denunciar tal clínica, então a partir disso aí, pra mim, ele já deveria ter sido cassado. Sacou? Para mim ele já deveria ter sido cassado. Isso aí é diferente de você pegar o processo de cassação que envolveu o Arthur em relação àqueles áudios, né, e tudo mais. É diferente, inclusive, eu corroboro com o Tiff quando ele fala que eu não queria que o Arthur fosse cassado por conta, né, daqueles áudios ali, né? Concordo plenamente com ele. Mas em relação a essa situação aqui envolvendo o Guto Zacarias, cara, o Guto tem que ser cassado sim, né, por conta disso. Mas do Renan não tem nada, né? A felina que chupa o pau do Renan se doeu. Ministério Público apura como Renan dos Santos e seus familiares movimentaram mais de 2 milhões em empresa no nome de funcionária do MBL. Ou seja, dentre aquela mulherada lá que o partido Omissão tem, né? Que o MBL tem, porra, os caras já tratam mal elas, né? Aí ainda tem essa questão aí, né, de utilizar elas como laranja, né? É complicado, bicho. Sim, tem nada que preste, nada que preste. Covarde igual o pai. Deputado Zé Cheiradão da Plata. Isso aqui é bobagem. Ele não vai não. Isso aqui é um meme, né? Ele não vai não. Covarde, tal pai, tal filho, tal que. Amarelou, franguinha. Tá com medinho. Dama das fake news. Aqui, ó. O que o Zé Rininha havia escrito, né? Dama das fake news. A matéria Zé de merda publicada por você sobre a motivação de Daniel Vorcaro ter investido no filme. Peraí que eu vou ter que me mudar aqui. No filme O Pangaré Corrupto saiu direto do celular do Flávio ou do Bananinha? Pergunto porque a linha de falta de argumentação foi a mesma e rapidamente você tirou a matéria do ar. Que podre você é, dama das fake news. Aí aqui. Daqui a pouco eu vou inventar um atentado fake. Cadê o gado para defender o Willy Wonka Tupiniquim? Acho que estão trabalhando no filme Cavalo Manco. Bom. Um dos motivos do término de Vini Júnior Cara, esse namoro aqui do Vini Júnior com a Vanessa com a Virgínia Fonseca, cara, isso aí foi pura publicidade tanto pra um quanto pra outro, bicho. Sacou? Tem mais coisas aqui, hein? Vamos ver aqui. Já que abriram os comentários. Tá. Pé de pano. O nome da produtora também não ajuda. Go Up. Se ler rápido fica golpe. Forçou a barra aqui, hein? Go Up. Horas, por favor. Me digam em qual debate esse Nécio e qualquer um dos seus irmãos compareceu e ficou até o fim. Ele é igual ao pai, não suporta confronto, pois não possui conteúdo e capacidade cognitiva para isso. Apenas aponta, acusa e repete as mesmas frases. Uma coisa é se negar a debate com palhaços irrepudiáveis, como determinado ex-candidato por São Paulo. Outra coisa é se recusar a comparecer por saber que será destruído com base em intelecto. Cara, mas tudo
o que o MBL solta sobre o bolsonarismo e o Bolsonaro são refutáveis, cara. Eu já disse isso. MBL é uma putaria só. Tem abortista Guto Gastarias. Aqui, MBL é uma putaria só. Tem abortista Guto Zacarias, tem nazista, tem turismo sexual, tem elas são fáceis porque são pobres, tem quem votou contra o piso salarial da enfermagem, tem gente contra o fim das classes por um, tem lavagem de dinheiro, só tem ad hominem aí. Mas não foram eles que soltaram Lula. Aí, mesmo argumento de sempre, né? Nem acabaram com a Lava Jato, nem acabaram com a Lava Toba. Quem foi a família do Minto? Fatos. O último debate que participou cagou nas calças. Renan Santos não vai jantar o rachadinha, melhor ele não ir mesmo não. Vai jantar, né? Por Blonde, basta ser ladrão, tem que ser bundão. Ah, o rachadinha que tá. Aqui, ó. Tô começando a gostar desse Renan Santos, mas é claro que existem alguns embeloides aí que eles soltam uma mentira falando que eu não sabia quem era o MBL, não sabia quem era o Renan, mas agora que eu li isso aqui eu tô disposto a votar no cara, né? Pura estratégia, cara. O pastor que cobrava por emenda mandou 1,8 milhão para show de forró. Mãe de menino que defecou camisinhas vai cumprir prisão. Que porcaria é essa, bicho? Vamos lá pro X. Cara, essa matéria aqui é falsa e ela própria se contradiz, né? Então, se eu fosse o Flávio, eu não estou falando que deveria censurar esse pessoal, não. Né? Não estou falando que você deve censurar jornalista, né? Por mais que esses dois aqui, a Andresa Matais e o André Schauder, sejam péssimos na profissão, né? E sem caráter nenhum, né? Mas notifica eles, cara. Notifica eles porque isso aqui é mentira. Sacou? Isso aqui é mentira, né? Porque, ó, vou falar aqui de novo pela última vez. Aqui no início eles falam uma coisa, aí depois lá no final eles falam outra, pô. Né? Eles próprios se desmentem, pô. Né? Então vamos lá no X. Aqui, ó. Flávio Bolsonaro e Renan Santos, né? Vamos ver aqui, ó. Peraí. Mal posso esperar Cássio Nunes, presidente do TSE, aplicando as sanções ao bravadeiro do Renan Santos MBL, que acha que pode falar o que quiser para tentar aparecer. Aqui, relembrando, né, o que o Dr. Gori havia escrito. O Tiff fala Dr. Gori, não, eu acho que é Dr. Gori, cara, a pronúncia. Relembrando, Renan Santos Missão, graduação em Direito não concluída, né? Inclusive, eu acho que ele foi da USP, né? Ele foi da USP. Versus Flávio Bolsonaro, PL. Bacharelado em Direito, pós-graduação em Ciências Políticas, especialização em Políticas Públicas e especialização em Empreendedorismo, né? Um tal de Renan Santos, eu acho. Tenho ouvido falar recentemente. Minha mãe hoje falou que vota nele com certeza. Ela odeia Flávio mais que tudo. Se bobear, isso aqui é mentira, né? É aquela coisa a qual eu havia acabado de comentar. O pessoal, eles soltam umas mentiras de que eu não conheço o Renan, os meus parentes não conheciam o Renan, mas agora, certo? Não que isso não possa acontecer, mas você sabe que, cara, vindo de MBLoid, cara, você pode esperar que seria uma mentira mesmo, né? O tal do Renan Santos é um fracassado, abraçou o PT para tirar Bolsonaro, mas não abraçou Bolsonaro para tirar o PT. O Lula ter ganhado em 2022 foi culpa do MBL e agora querem pagar de bonzinhos. Foi culpa também uma parte, né? Porque eles apenas contribuíram, né, para aquele resultado ali. Embora, até hoje eu acredito que o mesmo resultado das eleições de 22 tenha sido fraudado, né? Com quem você está? Aldo Rebelo, Democracia Cristã, né? O cara é comunista cristão, né? Lula, Partido das Tramóias, Flávio, Partido Liberal, Renan Santos, Partido Mijão. Partido Miljão tá aqui, né? Aqui, corte do TIF. Flávio Bolsonaro colocou uma única... Ele caiu nessa esparrela, cara, é sério? Ele só vai ao debate com o Renan Santos e o engenheiro Léo... Ah, tá. Entendi aqui. Ele só vai no debate com o Renan Santos e o engenheiro Léo, né, que é do MBL, né? Abortista Léo, aceitar debater com o TIF, né? O engenheiro Léo corre do TIF como o diabo corre da cruz, cara.
Inclusive quando o Tiff é citado lá no programa Estilo Podcast, o qual o engenheiro Léo é funcionário, né? O engenheiro Léo se faz de desentendido, cara. Você nota que ele fica desconfortável, cara, ao ouvir o nome do Tiff. Tá, integrante da equipe da Câmara, Flávio relatou ao portal em Metrópolis que ele só vai participar do debate na TV com a ausência de Renan Prantos, que é pré-candidato ao MBL à presidência. Imagina o quão covarde esse Flávio a ter medo do sojadinho do Renan Santos. Bom, a matéria é mentirosa, né? A briga na direita não para. Renan Santos, tá. Flávio, que organizou junto com o Alcolumbre a derrubada da CPI do Banco Master. Flávio é um bandido. Cara, falando de Banco Master, né? Eu sempre vou ter que dizer aqui que logo após um dos protestos do MBL contra o Vorcaro, né? O Arthur e o Renato Batista estavam no camarote Alma Rio, que até ano passado era sustentado pelo Vorcaro e o Master. E aí? Aí como é que fica a situação? Como é que fica essa idoneidade do pessoal do MBL, cara? Como é que fica isso aí? Por favor, né? Não tô entendendo. Flávio não vai pra debate por causa do Renan Viado Santos? Que negócio é esse? Vai arregar pra um moleque? O Flávio tem que ficar aturando esse tipo de mensagem, cara. Vindos de uma matéria mentirosa. Ele jamais fará isso porque é frouxo covarde. Ele ia esperar o bolsonarismo definhar. Aqui mais. David Pirajá. Esse Pirajá aqui é do MBL. Flávio Bolsonaro fugiu de Renan Santos. Que merdinha. Engenheiro Jardiel Pérez, que também é do MBL. Fudeu. A única defesa era repetir privado, que nem puta. Agora fudeu, por isso me decepcionei. Vamos ver o que o Renan fala sobre isso, cara. Cadê? Yasmin, essa aí é do MBL também, né? Cadê? Aqui. É só isso que eu quero saber. Aqui, Flávio Bolsonaro acabou comigo. Vamos ver o vídeo. Para os debates, caso eu compareça. Flávio Aí, aumentar mais um pouquinho. Bolsonaro acabou com a minha pré-candidatura e esse aqui é meu vídeo de despedida. Flávio Bolsonaro acaba de anunciar para a imprensa que não vai participar dos debates caso eu compareça. É isso mesmo que você está ouvindo. O homem que se pretende presidente da República, que chegou a liderar pesquisas, tem medo de mim. Não consegue me confrontar na televisão para discutir temas essenciais para salvar o Brasil do buraco que ele tá. Esse homem que diz que vai combater o crime organizado. Mas você sabe que não tem condições eleitorais para você participar dos debates nos presidenciáveis, cara. Você sabe disso. Que disse que vai resolver a maioridade penal, que vai resolver a crise fiscal brasileira. Esse homem que disse que vai enfrentar o STF, que vai acabar com os privilégios. Esse homem não tem coragem de me encontrar nos debates presidenciais. Você já ouviu falar daquele ditado? Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles te enfrentam e por fim você vence? Veja minha relação ao Flávio Bolsonaro. Aqui no Flow ele me ignorou. Eu vi lá o Renan Santos. Porra, vocês agora se odeiam pra valer, né, cara? Você nem conhece esse cara, ele enterrou a revolução do cara. Quem é esse cara? Aqui no Vilela, ele tá caçoando de mim. Renan Santos. Por que não escolher ele para presidente? Não tem condições, né, psiquiátricas de governar nada, de mandar ninguém. Agora aqui nos debates ele tá tentando evitar de me enfrentar. E no final, é óbvio, eu vou vencer. Flávio, ou melhor, meu amigo Flávio, sua campanha contrata trackings. Eu sei que os trackings me mostram perto dos 10% agora, no começo de maio. Você sabe que meu crescimento é inevitável e por isso você começou a fazer aulas de debate. E mesmo com as aulas de debate, provavelmente pagas com o dinheiro lá do Vorcaro, você percebeu que não tem condição de me encarar. Então, cara, em relação a fazer aula para debate, isso aí até me fez lembrar do estilo de debate que o Arthur, Mamãe Caguei, né, pratica, né, quando vai lá para aqueles 20 contra 1, né, quando... Cara, é a mesma coisinha previsível de sempre, cara. Certo? Inclusive, né, quando ele vai ser entrevistado para outros programas de estilo podcast aí, né, ele fala as mesmíssimas coisas. Então, é muito melhor ser honesto, né, você falar que vai aprender a debater, do que você saber debater, mas ser do mesmo estilo do Arthur, cara. Eu acho que sim, cara. Não é só porque eu falo melhor que você, porque eu sou mais inteligente que você, porque eu sou mais honesto que você. É simplesmente porque você, todas as vezes que aparece num debate, passa vergonha. Você teve diarreia num debate para prefeito do Rio de Janeiro, você desmaiou. Eu entendo que... Inclusive a coisa aqui dele ter falado que é mais inteligente, cara, isso aí depende bastante. Tipo assim, a gente sabe muito bem que o MBL... ele decidiu entrar aí pro establishment
né? E tudo até porque, eu quero ter um partido, certo? Eu até ia falar, eu quero ser mais independente. Não, o MBL não é independente porcaria nenhuma. Como eu havia dito, ele é do establishment, né? Ele se põe como antissistema, mas ele é completamente o oposto disso aí. E eles querem, né, suplantar o bolsonarismo. O mal dessa inteligência é que, a partir do momento em que você justamente se coloca como anti-bolsonarista, cara, você já tá perdendo. Por quê? Porque você não vai ter o povo para si. Você não vai ter a mesma espontaneidade, a mesma quantidade imensa de votos, a simpatia da população da mesma forma que o Bolsonaro teve e tem. Você não vai conseguir isso aí, cara. Então, inteligente entre aspas, né, não, cara? Porque por mais que você esteja aí carregado pelo STF, né, esteja por órgãos como a própria revista Merdópolis, né, você não tem um povo, cara. Porra, minha voz tá acabando. Você não tem um povo, bicho. E isso é o pior. Você não tem um povo. Então, inteligente, cara. Sua cabeça, enfrentar um homem com mais de 80 anos como Lula, talvez seja possível, certo? Um homem com problemas cognitivos que mal consegue fazer raciocínio. Eu tô cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, pra que precisa de inteligência artificial? Como evitar, certo? Pois bem, eu vou crescer sim. Eu tô cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, pra que precisa de inteligência artificial? Cara, ele fez uma piada ali. Você achou que ele tava falando sério? Você achou que o Lula tava falando sério? E ele não é burro não, cara. Ele inclusive é muito mais inteligente do que o MBL inteiro. O Lula é muito mais inteligente. Ele é um dos casos aí onde dá pra você aliar a inteligência com a esperteza. Porque por mais que ele se ponha aí como eu era pobre, eu era isso e aquilo, é um sujeito muito inteligente, muito esperto. Certo? Então, não vem tirar o cara. Você tá defendendo. Não tô defendendo o Lula porcaria nenhuma. Eu só tô dizendo que não venha tirar o Lula como se fosse um cara bobo. Como se fosse um cara que, o sujeito tá com problemas cognitivos. Não, ele não tá. Ele não está. Confia em mim. Naturalmente, o Zema e o Caiado são dois puxa-sacos. Mas comigo não. Eu vou acabar com você nos debates. Então se prepare, Flávio. O Zema é puxa-saco de quem, cara? O Zema, quando ele havia se deparado, né, com esse escândalo aí envolvendo o Vorcaro e o Flávio, né, ele detonou o Flávio, cara. Ele detonou o Flávio. E antes disso aí já estavam cogitando, né? As pessoas aí estavam cogitando que ele fosse vice do Flávio. Né? Então como é que é puxa-saco? O Zema é puxa-saco de quem, cara? O cara, na pandemia, ele foi a favor do fecha tudo. Então, bicho, você é... Como você mesmo disse na matéria, se o Renan crescer nas pesquisas, não haverá como evitar, certo? Pois bem, eu vou crescer nas pesquisas. E eu vou te encarar. E dessa vez alguém vai poder falar tudo sobre você sem ter a ficha corrida que o Lula tem. Se prepara, Flávio. A contagem regressiva começou. E eu estarei nos debates. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Flávio Bolsonaro acabou com a minha pré-candidatura e esse aqui é meu vídeo de despedida. Então, cara, pelos motivos citados, você nunca vai conseguir debater com o Flávio, cara. Certo? Flávio Bolsonaro humilha Renan Santos do MBL na Inteligência Limitada. Não tem condições, né, psiquiátricas de governar nada, de mandar ninguém. Como assim? É mesmo? Cara, eu vi o cara fazendo um protesto lá outro dia em cima de um palco lá, dizendo que o Flávio Bolsonaro impediu a revolução do nosso país. O cara tá com a espada na mão e um pirulito roxo na outra. Não. O cara vai fazer revolução. O cara vai fazer revolução aonde? Com um pirulito e uma espada? Isso não dá pra levar a sério também, né? Enfim, tá cometendo diversas calúnias contra mim. Ele vai conversar com os advogados. Pré-candidato à presidência Renan Prantos disparou contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Rapaz, para de pose. Em discursar você sabe. O dinheiro roubado serviu para comprar uma mansão para seu irmão morar nos Estados Unidos. Larga de tratar os outros como idiotas. Flávio Bolsonaro, como covarde que sempre foi, sabe que será um anão na frente do Renan. Cara, mas o Renan, ele sequer vai participar dos debates. Porque, eleitoralmente falando, o Missão não tem condições, ele não está dentro da exigência para isso. Calma, Flávio, é só o Renan Santos. Cara, esse pessoal aí, o bom do brasileiro é isso aí, cara. Ele sabe colocar
uma zoação aí, sabe fazer um meme, mesmo em situações sérias, né, cara? Mas acontece que ele também não é um povo combativo. O Augusto escreveu errado aqui. Você não irá ao debate porque não será convidado mesmo. Porra, o Renan sabe disso. Esse Partido das Oncinhas não tem representatividade e não cumpre as cláusulas para participar de debates, da mesma forma que o PSOL já deixou de participar de outros. Sim, MBL Missão acabou. Só que é o Beraldos. É como o bom Enéas nos avisou, esquerda e direita são duas faces de uma mesma moeda. Com todo respeito, quem é você mesmo, Renan? Quem é Renan? Ah, não importa, Flávio Bolsonaro, presidente 22. Olha a cara dos globais lixos, não pode falar que Flávio 22 está certo e sim, pode existir amizade, confiança, só que está falando do Vorcaro, né? Entre pessoas. Essa mídia esquerdista sabe da inocência de Flávio 22, porém esse é o jogo sujo deles, Lula e do PT, Partido das Trevas, Flávio 22. Mas Luciano Huck entre 2025 e 2026 é dinheiro sujo? Vamos ver tudo. Programa do Luciano Huck. Vocês estão dizendo que eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, que frequentava as altas rodas do Supremo. Pois é, cara. Pois é, não tem como o povo saber, ou então a maior parte das pessoas saber, que o Vorcaro estava envolvido com uma porrada de esquemas, cara. A gente soube também, que por conta disso aí, que ele tinha na mão tanto a esquerda quanto a direita. Certo? Mas se algum esquerdista disser que, eu não sabia, eu vou acreditar, cara. Certo? Não dava pra saber, né? Esse escândalo do Vorcaro aí, ele começou no ano passado, cara. Sacou? Participava de um monte de festas como os empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck entre 2025 e 2026 é dinheiro sujo? Programa do Luciano Huck entre 2025 e 2026 é dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé. É isso. Vocês estão dizendo que... É isso. Bom, então pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui, né? Você saca que essa palhaçada toda aqui, envolvendo o Metrópolis, envolvendo o Renan e o Flávio, vai fazer com que o Renan, talvez ele aumente o seu percentual nas pesquisas, Mas isso aí não quer dizer que ele vá ir para 14%, e nem se fosse, ele não teria condições eleitorais para participar do debate, cara, tanto na Band, quanto na Globo, quanto em outras emissoras. Simples assim, sacou? E o Renan sabe disso aí, mas ele está se aproveitando da situação aí para crescer, para ao menos garantir votos nas próximas eleições aí, quando ele for candidato para outra coisa aí, para deputado, para vereador, e tudo mais, A intenção do Renan é essa, ele sabe que vai perder, mas ele quer se tornar mais conhecido. Eu não tenho nenhum problema com essa intenção dele, não tenho. Eu acho completamente válida e sensata da parte dele, mas ele está se aproveitando de mentira aqui. Certo? É isso que está acontecendo. Então é isso aí, pessoal.